Olá, estudantes! Estamos aqui para uma aula sobre comportamento do consumidor. Professor Danilo Mota aqui, seja bem-vindo a este conteúdo, ok? Se você está me acompanhando aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma, numa rede social, não sei onde você está, e você puder compartilhar esse conteúdo, esse material com alguém que você conheça, tá? Eu vou ficar muito agradecido para você, tá? Se você puder fazer isso. E se você quiser também dar um curtir aí, quiser comentar, tiver alguma dúvida, eu vou fazer o possível, o máximo para poder responder e tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Bom, vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Vamos entrar aqui no conceito. Já adianto que essa é uma matéria que, dentro de marketing, é uma matéria que é bastante interessante e é alvo aí de concursos. Quem estuda marketing na faculdade ou em algum curso técnico, seja lá o que for, geralmente aí é quase que certo que vai estudar comportamento de consumo, porque é uma área que está interessada em como diz aqui, ó, é o estudo de todo o processo, né, que envolve como o cliente compra, né, como o cliente compra, qual a atitude dele em relação ao produto, como que ele, se ele está satisfeito ou não está. Então entra aí a parte de sondagem, pesquisa de mercado, tá, para tentar realmente entender como que o consumidor compra, como é que ele decide a compra, tá? É uma área interdisciplinar, envolve aí a psicologia, né, o estudo da mente, envolve a economia, os fatores que envolvem, estão embutidos aí na questão das restrições de compra da pessoa, tá? Sociologia, aspectos sociais, antropologia, aspectos culturais, história, né, a história daquele cliente, de onde que ele vem, a gente chama isso de buyer's journey hoje, a história, a jornada de compra que ele está envolvido, né, a dor que ele carrega para poder solucionar com o produto. Semiótica, que é a parte que estuda os símbolos, né, as cores, o impacto disso na mente do cliente, tá? Como sempre, nós estamos seguindo lá o livro da administração de marketing do Philip Kotler e do Kevin Lane Keller. E aí nós temos lá os conceitos, né, os influentes de compra. Por exemplo, o primeiro influente aqui é o fator cultural. E claro, se você for para outras literaturas, você vai ter algumas variações disso, tá? O Marcos Cobra, por exemplo, tem uma variação. E já adianto também que existem livros específicos sobre o comportamento do consumidor, ok? Então, se você quiser se aprofundar nessa área, você vai fazer de repente um TCC, você vai conseguir mais material, se aprofundar mais, porque aqui é só uma aula, é um resumo, né, da matéria. Os fatores culturais envolvem os rituais, costumes religiosos ou não, e demais modos de viver de um determinado povo, que influenciam o comportamento de compra, né? Por exemplo, você pode estar pensando em abrir uma casa de shows numa cidade interiorana, né, de 200 aí, mil habitantes, 100 mil habitantes, e você de repente precisa, acho bem coerente você estudar a cultura daquele lugar, porque de repente aquela cidade, por ser de muito interiorana, pode ter uma cultura ali muito tradicionalista que vai afetar o seu negócio, né? Então, seja no lançamento de um produto ou até no reposicionamento de um produto, o fator cultural deve ser observado. Então, aqui, ó, se a empresa vai lançar um produto, deve levar em consideração que produtos regionais concorrentes podem ter vínculo cultural com as pessoas. Por exemplo, lá no estado do Rio tem um biscoito Globo, tá? Lá no norte tem um Guaraná Jesus. Então, são marcas que têm vínculos culturais, tá? Então, a cultura influencia a forma como as pessoas compram. Da mesma maneira, os fatores sociais também influenciam, né? Os movimentos sociais, as mudanças sociais. Dentro disso, nós temos os grupos de referência, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu fechar aqui para não misturar. Temos aqui, por exemplo, o grupo de referência primário, que a gente chama a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, vizinhos, né? Aqui está errado, deixa eu só consertar aqui, vizinhos e colegas de trabalho influenciam de forma mais direta. De forma secundária, né? A sua religião, o grupo religioso com a qual você está inserido, se você faz parte da maçonaria, do Rotary Club, né, do Lions, essas instituições, ou de um sindicato, ou do Conselho Regional de Economia, de Medicina, isso também influencia você, tá? O grupo pela qual você convive ali, de profissionais, etc. A gente também é influenciado socialmente por grupos de aspiração e dissociação, grupos que a gente não pertence, mas que a gente é influenciado por ele, é o grupo de aspiração, e grupo de pessoas que a gente não tem afinidade ou não gosta, a gente também é influenciado por eles, né? Então, o oposto também nos influencia de certa maneira, tá?
Os líderes de opinião, por exemplo, hoje nós temos os influenciadores digitais, mas uma época atrás a gente usa, ainda tem ainda, né? Os artistas, o jogador de futebol, uma pessoa que você admira, se você é da área de administração, você gosta de empreendedorismo, naturalmente você vai ser influenciado por empreendedores que têm livros, que têm palestras e coisas desse tipo, tá? O que influencia também o comportamento do consumidor é o fator pessoal, ou seja, nós temos aqui a idade e o ciclo de vida, certo? Por exemplo, a idade da pessoa, né? Claro, lógico, se você é adolescente, você tem um tipo de consumo, se você é jovem, tem um tipo de consumo, você passou dos 30, geralmente você já está na fase aí de começar a reduzir a quantidade de coisas que você tem, você começa talvez a pensar numa família, algo nesse sentido, tá? Considerando que tudo tem uma exceção, mas de forma geral é assim que funciona, tá? O ciclo de vida é o quê? Tem um ciclo que você está noivando, casando, divórcio, nascimento de filhos, viuvez, né? Algo nesse sentido. A sua ocupação, né? A sua profissão e a circunstância de renda que você está também influencia. Sua personalidade, né? Personalidade são as características pessoais de uma pessoa, né? Se a pessoa é mais altruísta, se ela é mais coletivista, se ela é mais pro bem-humorada, se ela é mais séria, se ela é mais tradicional. A autoimagem que a pessoa faz, né? Como é que ela se vê, seu grau de autoestima, né? Seu grau de autorrealização, de autoavaliação, tudo isso também vai influenciar. O estilo de vida que a pessoa tem, né? Então a psicologia mostra que as pessoas têm diversos estilos de vida, por exemplo, o estilo de vida nerd, vintage, o estilo de vida vegano, vegetariano, aventureiro. Então tem vários estilos de vida e tem pessoas que têm na sua razão pessoal acumula diversos estilos de vida simultâneos, tá? Valores, por exemplo, valores são regras morais, por dizer assim, que você aprende desde a época lá que você nasce, né? Você aprende os princípios, depois os valores. São palavras que representam um conjunto de regras morais que você tem, por exemplo. Tem pessoas que têm como valor o respeito, e também pode ter como valor o trabalho, tá? Ou a religião, algo nesse sentido, espiritualidade, no caso, né? Ok? Então tudo isso aqui, os fatores pessoais, culturais e sociais influenciam o comportamento do cliente. Existem também os fatores psicológicos, tá? Por exemplo, nós temos aqui o modelo de estímulo-resposta. Toda hora nós somos estimulados, tá? Nós temos os estímulos de marketing, né? Nós temos os outros estímulos econômicos, tecnológicos, culturais. A psicologia do consumidor influencia na motivação, como que o consumidor aprende. As próprias características do consumidor influenciam e você vai entrar num processo de decisão de compra, que eu vou falar depois, e você decide então comprar, você vai escolher o produto, escolher a marca, o revendedor, quanto é que você vai gastar, a frequência de compra. Então, o marketing busca entender esse estímulo aqui de compra e busca fazer esse estímulo para o cliente adquirir o produto. Dentro desses fatores psicológicos, temos algumas teorias que o Kotler apresenta lá, como a teoria de Freud, que ele defende que, por mais que você goste de um produto, você nunca vai ter, ou defenda uma marca, você nunca vai ter a razão exata pela qual a pessoa defende aquela marca, tá? O modelo de Maslow, que defende que a motivação da pessoa, a motivação aí aplicando ao marketing, né? O Maslow, ele não escreveu especificamente para marketing, mas o pessoal de marketing se apropria das ideias de motivação para poder utilizar aí no comportamento de consumo. Sempre estamos buscando por algo que satisfaça uma necessidade, tá? E o Maslow fala que uma necessidade após satisfeita não motiva mais. Então, se você atender uma necessidade, a pessoa passa para uma necessidade seguinte, tá? E a gente fica sempre permeando entre necessidade básica, necessidade de segurança, necessidade social, uma necessidade de autoestima e uma necessidade de autorrealização. Então, vão ter produtos que vão focar na sua necessidade básica, ter produtos que vão focar na sua necessidade social, como o Facebook, por exemplo, a necessidade de você ter uma rede social para você alimentar, a necessidade de alimentar o seu ego, né? De repente comprar um presente para você mesmo. E aí as marcas, a última necessidade de autorrealização, tem marcas que focam muito no desempenho pessoal, né? No sucesso, algo nesse sentido, porque tem pessoas que estão envolvidas nesse processo. A teoria de Herzberg, que mostra que a empresa, a marca deve atuar fortemente nos fatores que satisfazem
né, o consumidor, os benefícios do produto que satisfazem a necessidade dele, mas também devem focar em não deixar o consumidor insatisfeito, ou seja, numa venda de uma geladeira, por exemplo, o vendedor ou a loja tem que estar preocupada em oferecer todos os benefícios, mas também tomar cuidado para não deixar o consumidor insatisfeito em algum fator, né? Porque os insatisfatores para a Herzberg incentivam mais o consumidor a não comprar do que os fatores que satisfazem. Até o Paco Underhill, né, tem estudos sobre isso, sobre o comportamento de consumo, ele é uma referência nessa área e se quiser ler sobre isso, ele tem vários fatores aqui que ele determina que causam satisfação e insatisfação nas pessoas, tá? Bom, dentro das fatores ainda psicológicos aí, tem a percepção, tá? Que o Walris, por exemplo, defende que no marketing a percepção aí, o que importa é a percepção do cliente sobre o produto, ou seja, o que ele acredita que o produto significa para ele. Então, se a marca consegue se conectar com a percepção do consumidor, ela vai com certeza ser bem sucedida, vai conseguir entrar na mente do consumidor. Então, se eu consigo passar pelo filtro da percepção, se eu consigo, por exemplo, atenção seletiva, ou seja, eu estou precisando comprar um notebook, um laptop, então se eu consigo chamar a atenção da pessoa e a pessoa tem, nesse caso, a atenção seletiva, né, direcionada para aquele notebook, porque agora ela está interessada nesse notebook, então vai ser muito mais fácil eu conseguir conversar com ela e conseguir, de certa forma, me comunicar mais eficazmente, porque ela tem um interesse prévio, tá? Tem a questão da distorção seletiva, ou seja, o consumidor agora está interessado no produto, agora então ele vai tender a falar bem daquele produto, falar bem daquela marca, reafirmar o interesse, a convicção naquele produto. E se ele é fã de uma marca, ele pode até defender essa marca frente a pessoas que questionarem aquela marca, tá? Então é o que chama de distorcer. A pessoa distorce a sua percepção em favor do que ela tem interesse, ok? A retenção seletiva, né? A pessoa busca informação sobre o que está procurando para justificar a sua escolha, tá bom? Então a pessoa vai guardar informações, estudar sobre aquilo, ver vídeos sobre, fazendo um unboxing daquilo que ele quer comprar, opiniões sobre o que ele quer comprar e vai aprender a guardar informações sobre o produto que ele está interessado. A percepção subliminar, então, algumas empresas usam propagandas polêmicas com mensagens implícitas, às vezes até a mensagem não tem diretamente a ver com o produto em si, mas acabam incitando o consumidor a prestar atenção usando polêmica, né? Questões sexuais, questões morais, questões de preconceito. E isso aí é um terreno fértil em marketing, né? A percepção subliminar e as propagandas, mensagens chamadas subliminares, elas têm a intenção de afetar a percepção da pessoa, fazendo que a pessoa preste atenção na mensagem, seja ela concordando ou discordando, para poder fazer com que a pessoa guarde a informação daquela marca, tá? Então é uma área bastante interessante. Temos aí a aprendizagem, tá? Que basicamente as empresas focam, né, no marketing de conteúdo para ensinar as pessoas sobre um produto. Depois que o consumidor aprende sobre o produto, ele aprende que leite ninho é a melhor solução de leite em pó. Ele aprende aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um filme chamado Século do Ego, onde é um documentário fazendo uma crítica sobre como o marketing foi utilizado para ensinar as pessoas a fumar. As mulheres na década de 80, acho que no início da década de 80, foram ensinadas a usar absorventes, né, que antes não eram muito populares, né, tá? A Johnson, as marcas fizeram isso, tá bom? Então tem a memória, depois que você aprende um processo, isso entra para a memória, e nós tendemos, logicamente, a guardar informações que nos causam boas lembranças. Então, se uma marca fez todo um trabalho na percepção de gerar satisfação lá, né? Que como nós estudamos na teoria de Herzberg, que gerou uma satisfação, tem pouca insatisfação na mente do consumidor, ele tem, lógico, tendência a guardar essa marca na memória. Guardando essa marca na memória como a melhor solução para aquele quesito, então a marca tem uma vantagem, tá? O processo de decisão de compra básico, que geralmente ele acontece da seguinte forma, né? A pessoa reconhece uma necessidade, ela, né, reconhece que precisa comprar o produto, ela tem um problema, ela tem uma dor, ela é solucionada por um produto ou serviço, produto tangível ou intangível, ok? Ela começa então uma busca por informação
ela começa a avaliar as alternativas, ela faz a decisão por comprar e aí ela tem a experiência de utilizar o produto, né? E aí essa experiência vai gerar uma crença, né? Uma convicção que se o produto é realmente a solução que ela precisava e ela vai possivelmente se colocar favoravelmente ao produto, essa atitude favorável ao produto vai ser benéfica para a empresa. Dentro do comportamento do consumidor também nós temos o que a gente chama de mercado organizacional, tá? Que, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil da gente ver, ok? O mercado organizacional, que é o mercado que funciona, o comportamento de empresas vendendo para empresas, tá? É formado por organizações que produzem bens e serviços utilizados na produção de outros produtos ou serviços que são vendidos, alugados ou fornecidos a terceiros, ok? O tipo de mercado ele tem menos compras, porém o porte das compras é maior, o volume é maior, o relacionamento costuma ser mais estreito, mas não esqueça, né, que aqui no mercado organizacional a gente também está lidando com gente, né, então por mais que tenham questões aí bem específicas de empresa para empresa, por trás desses processos existem pessoas, tá? É uma compra profissional, mais técnica. Imagine que você vai vender uma máquina retroescavadeira para uma empreiteira, uma empresa que faz terraplanagem, por exemplo. Então você vai ter uma compra mais técnica. Existem outras influências de compra, como fatores econômicos, né? Que influenciam concorrência, né? Enfim, vários fatores aí, vários contatos de venda. Então você tem representante de venda, tem alguns atravessadores, né? Ou até você pode comprar de forma direta. Tem empresas, por exemplo, a Drogasil, essas grandes drugstores, elas compram direto das fábricas, né? Uma compra direta, tá? Você tem as questões das demandas que você deve observar, né? A demanda derivada, por exemplo, né? Por exemplo, quanto mais você vende máquinas de lavar, mais você vai demandar motores para máquinas de lavar. Então tem produtos que a demanda é derivada. A venda de um produto deriva a venda de um outro componente daquele produto, tá? A demanda inelástica, por exemplo, é quando você tem um produto que você pode aumentar bastante não, você tem aumentos de preço e não tem diminuição da demanda, porque aquele produto é extremamente necessário para a sua indústria, né? Talvez um aumento de preço muito absurdo, talvez diminua a demanda, mas se não for o caso, tem mercados então onde a demanda é inelástica, tá? A demanda oscilante, que é a demanda variável, existem mercados onde a demanda de um produto ela varia baseado na questão do tipo de produto que você vende. Por exemplo, o mercado de moda, né, é assim, a indústria têxtil ela é assim. Tem uma demanda muito variável por estações, né? O mercado de chocolate é assim, de perfumes assim. Então tem produtos que vendem mais no Natal, produtos que vendem mais em épocas específicas, tá? Isso a empresa tem que ficar atenta, né? Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma empresa que ela produz embalagens para lojas, né? Embalagens de sacolas, né? De papel para boutiques, etc. Então o período que mais essa empresa, essa indústria vende é no período começa ali em setembro, onde ela tem que fabricar uma quantidade muito grande de material, de embalagens, né, para as lojas do Brasil inteiro. Então isso representa uma demanda variável. Ela consegue vender mais no período sazonal aí de final de ano, tá? Que é onde lá em dezembro, novembro e dezembro, as lojas e boutiques querem ter as embalagens já na loja para vender para o cliente, tá? E concentração geográfica de compradores. Você pode estar no mercado organizacional, onde os compradores estão em cluster, né? Estão agrupados no entorno de uma empresa mãe ou de uma holding, onde você precisa estar atento para poder conseguir vender para essa empresa, tá? Bom, vou ficando por aqui. Acho que essa aula foi acho que deu para a gente resumir bem aqui em 20 minutos o que é aí o comportamento de compra. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, nas áreas pertinentes aqui, tá bom? Obrigado por assistir essa lição e até a próxima aula, tá bom? Te espero na próxima lição, em breve. Vamos seguir em frente com o nosso curso. Até logo!